Você já pensou no papel de um carcereiro? Alguém que, ao invés de abrir portas, é encarregado de mantê-las trancadas. Mas e se, na história de Paulo e Silas, o verdadeiro prisioneiro não estivesse atrás das grades? Hoje, vamos explorar essa história incrível, não pelos olhos de Paulo e Silas, mas através do carcereiro. Quem era ele, o que ele viu e como ele se tornou o centro de um dos maiores milagres do Novo Testamento. Na calada da noite, um terremoto sacudiu as bases de uma prisão em Filipos. Correntes caíram, portas se abriram e a liberdade parecia iminente. Mas, no coração da cela, algo muito maior acontecia. Paulo e Silas, acorrentados e espancados, cantavam louvores. No meio disso, um carcereiro, aterrorizado, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E em meio ao caos de um terremoto e portas abertas, o carcereiro faz a pergunta que mudou sua vida. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Filipos era uma colônia romana, e os carcereiros eram responsáveis por garantir ordem e obediência. Falhar significava não só perder o emprego, mas muitas vezes a própria vida. Para aquele carcereiro, o terremoto era mais que um desastre físico. Era o colapso do que ele conhecia como estabilidade. Quantas vezes nos sentimos como o carcereiro, presos a obrigações, medo de falhar ou peso de responsabilidades? Será que, assim como ele, precisamos de um terremoto para enxergar a verdade? E se Deus estiver sacudindo as prisões da sua vida para revelar algo muito maior? Quais são as correntes que você precisa deixar cair hoje? Essas correntes invisíveis são assustadoras? Assim como o carcereiro vivia aprisionado pelo peso do sistema romano, nós também podemos estar presos. Medo, orgulho ou a busca incessante por aprovação podem ser as correntes que nos seguram. Deus quer derrubar essas prisões, mas será que estamos prontos para permitir isso? Na sociedade romana, um carcereiro não era apenas um guardião. Ele era parte de um sistema que exigia dureza, eficiência e obediência absoluta. É possível imaginar um homem endurecido pela profissão e a dificuldade de separá-la da vida pessoal. O peso que a função trazia para sua vida pessoal, moldando sua personalidade e comportamento. O carcereiro era provavelmente alguém calejado pela violência e pela pressão do sistema romano. Sua profissão exigia insensibilidade às dores alheias, incluindo as de sua própria família. Será que sua esposa e filhos o viam como alguém distante e duro, consumido pelas pressões do trabalho? Imagina a solidão de um homem que trazia em si o peso do império e não conseguia deixá-lo na porta de casa. É possível que seus filhos tivessem medo de suas repreensões e que sua esposa se sentisse isolada em um casamento onde o dever militarizado tinha prioridade sobre o amor e o cuidado. Provavelmente acordava cedo, deixava a casa em silêncio e retornava já tarde, carregando a exaustão física e emocional de um sistema que exigia mais do que ele podia oferecer. Naquela noite fatídica, algo mudou para sempre. O carcereiro, prestes a tirar a própria vida, encontrou um novo propósito ao ouvir as palavras inesperadas de Paulo. Não te faças nenhum mal. Imagine o impacto psicológico de perceber que aqueles prisioneiros, que ele via como inferiores, estavam preocupados com sua vida. Nesse momento, o peso da honra romana cedeu ao alívio da graça divina. Ele, que tinha como função impedir fugas, agora se tornava um homem disposto a libertar sua alma. O choque foi muito mais do que físico. Foi emocional e espiritual. Deus não apenas libertou Paulo e Silas, mas começou a libertar o carcereiro de suas próprias prisões internas. Após aquela noite, ele não era mais o mesmo. Mas como seria entrar em casa como um homem transformado?
Imagine um brutamontes durão que parece pensar mais com os músculos do que com alguma grama de neurônio ou coração, que saiu de casa pronto para o ofício de carcereiro, voltar para casa acompanhado de seus prisioneiros e com novas atitudes nítidas. Talvez sua esposa tenha demorado a acreditar que aquele homem endurecido agora carregava um brilho nos olhos. Seus filhos podem ter ficado confusos ao verem um pai que, em vez de trazer dureza, trazia amor, esperança e renovação. Será que sua família resistiu, temendo que aquilo fosse apenas temporário? Ou será que a mudança dele se tornou tão evidente que contagiou todos ao seu redor? Lógico que a sua transformação de caráter não foi instantânea, apesar das poucas mudanças iniciais já se provarem impactantes. A partir daquele momento, o carcereiro não era mais apenas um funcionário do sistema romano. Ele tinha um novo legado a zelar, tornar-se um exemplo vivo de como Deus pode transformar a dureza em compaixão e a desesperança em propósito. O homem que antes era ordens e silêncio passou a ser fé e cânticos de louvor. Ele não apenas ganhou uma nova vida, mas também deu à sua família a oportunidade de experimentar o amor de Deus. Pois, quando o carcereiro abriu as portas da sua prisão particular, não foi apenas ele que ficou livre, sua casa inteira foi transformada. O que Deus precisa sacudir na sua vida hoje para que você também experimente essa liberdade? Assim como o carcereiro, quantas vezes carregamos nossos trabalhos para dentro de casa, endurecendo nossos relacionamentos? Será que não precisamos de um terremoto para nos lembrar do que realmente importa? O impacto dos ruídos. Na época, um carcereiro não era apenas um guardião. Ele simbolizava a força de um império que prendia pessoas não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. O medo, a pressão e a desumanização eram constantes. Hoje, os ruídos vêm de outros lugares, redes sociais, cobranças externas e internas, ou expectativas inalcançáveis. Mas será que esses ruídos também nos mantêm prisioneiros, incapazes de ouvir a voz de Deus? Contextualização histórica. O carcereiro era um funcionário público romano, possivelmente um veterano militar. Sua vida era regida por deveres rígidos e punições severas em caso de falha. O terremoto não foi só um evento natural, foi o colapso do que ele acreditava ser controle. A pergunta do carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? Revela que ele reconheceu a fragilidade do que antes considerava sólido, sua profissão, seu dever e seu sistema de crenças. Atualmente, muitos vivem com o mesmo peso: medo de falhar, de perder o controle, de não corresponder às expectativas. O que fazemos quando tudo o que tentamos segurar começa a desmoronar? Hoje, assim como no passado, muitos buscam uma salvação com controle, sucesso e perfeição, mas só Deus pode oferecer a liberdade verdadeira. Pense em alguém que trabalha sem parar para sustentar a família, vivendo sob pressão constante. Um dia, algo inesperado acontece: uma demissão, uma crise de saúde, uma perda. É nesse momento que muitas vezes olhamos para dentro e percebemos que precisamos de algo maior. E você? Qual foi o terremoto que fez você reconsiderar suas prioridades? Ou será que você ainda está esperando um sinal para mudar de direção? Pense no carcereiro transformado. Ele foi de alguém endurecido e preso por responsabilidades ao primeiro convertido de sua família. O que Deus precisa sacudir na sua vida para transformar você também? Análise especial dos fatos. A resposta ao caos. O carcereiro, ao ver as portas abertas, desesperou-se e imediatamente pensou em tirar a própria vida. Isso revela como o sistema romano não oferecia margem para falhas, o peso insuportável da sua função e a falta de esperança em algo além do sistema romano.
a mudança de perspectiva. Na sociedade romana, a honra e o dever eram tudo. Perder prisioneiros era equivalente a perder o respeito e a própria vida. Mas, naquele momento, Paulo e Silas ofereceram algo diferente: graça e salvação. Para o carcereiro, a graça e o amor demonstrados pelos prisioneiros foram uma ruptura total com o peso da vergonha e do medo. O maior milagre naquela noite não foi a queda das correntes, mas a transformação de um coração desesperado. O carcereiro achava que estava lá para guardar prisioneiros, mas Deus o colocou no lugar onde ele precisaria ser liberto de suas próprias correntes interiores. Às vezes, achamos que estamos apenas guardando nossa vida, nossos problemas, nossas responsabilidades. Mas Deus nos convida a ser mais do que isso. Ele quer nos libertar e nos transformar para que possamos ser testemunhas vivas de sua graça. Se você está se sentindo como o carcereiro, preso em um ciclo de medo, obrigação e desespero, lembre-se de que Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Como Ele fez com o carcereiro, Ele pode fazer com você. Basta abrir seu coração e permitir que Ele faça o milagre de renovar sua vida e seu propósito. Não importa quão profundas sejam as correntes, a graça de Deus é mais forte. Se o carcereiro foi transformado pelo poder de Deus, você também pode ser. Permita-se ser liberto, permita-se ser curado e viva a verdadeira liberdade que só Cristo pode oferecer. Qual é a prisão que você precisa abrir para que Deus possa agir em sua vida hoje? Gostou desse desfoco sobre o carcereiro de Paulo e Silas? Curta, compartilhe e deixe nos comentários. Qual é o terremoto que Deus usou ou está usando na sua vida para te transformar? Está disposto a deixar o orgulho e o medo para abraçar a liberdade da graça? Comente #Correntes Quebradas e que Deus te liberte, seja pela dor ou pelo amor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Enquanto o mundo dormia, eles escolheram louvar. Sua adoração era mais forte que suas correntes. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Deus não apenas abre portas, Ele destrói os alicerces da prisão que nos impede de avançar. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Quando a escuridão nos envolve, o desespero parece ser a única saída, mas Deus sempre tem outra solução. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." A voz da graça é sempre mais alta que o grito do desespero. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Muitas vezes, é preciso caminhar na escuridão antes de pedir a verdadeira luz. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" O maior milagre não foi a queda das correntes, mas a abertura de um coração desesperado por salvação. Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." A fé de um pai tem o poder de transformar uma geração inteira. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. O Evangelho é para todos,
ele rompe as paredes da prisão e do lar. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O mesmo homem que antes prendia agora cura. A graça transforma carcereiros em cuidadores. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A verdadeira liberdade é celebrar a vida que Deus nos dá junto com aqueles que amamos. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.